Quem diria que para entregar uma série de alto nível no universo de Game of Thrones, a HBO não precisaria de dragões gigantes, nem de efeitos visuais milionários, nem de batalhas de larga escala. Na real, só precisava de uma coisa, um roteiro que respeitasse a alma da obra original. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o mais novo sucesso da HBO, O Cavaleiro dos Sete Reinos, uma produção que deu uma aula de como fazer uma adaptação e provou que o Westeros ainda tem muita história boa para contar. Mas antes, peço que considere se inscrever no canal e deixar seu like. Esse canal é novo aqui na plataforma e cada inscrição é fundamental para quem sabe um dia a gente conseguir atingir a meta de 1000 inscritos. Então, desde já, agradeço a cada um que se inscreveu. Bom, dito tudo isso, vamos pro vídeo. Para entender por que essa série deu certo, a gente precisa olhar para o que veio antes. Em Game of Thrones e A Casa do Dragão, o conflito quase sempre gira em torno de poder, traição e daquela mesma pergunta: quem vai sentar no Trono de Ferro? E isso sustentou o universo por anos, mas convenhamos, desde a 6ª temporada de GOT, esse mundo começou a dar sinais de desgaste. Talvez pela falta dos livros para servir como base, ou talvez pelas limitações estruturais de A Casa do Dragão, já que o livro é basicamente uma coletânea de relatos. E isso faz com que os diálogos e desenvolvimento dependam quase que 100% da equipe criativa. E talvez aí esteja o motivo da queda da qualidade dos roteiros. A verdade é que a HBO tem nas mãos um universo que vale milhões, mas que nos últimos anos vinha em queda constante. Então, eles resolveram fazer algo inesperado. E na minha visão, muito inteligente. Eles deram um passo atrás. E é aí que entra o Cavaleiro dos Sete Reinos. A série adapta os contos de Dunk e Egg, que se passam os 90 anos antes de GOT. Mas a grande diferença aqui é a perspectiva. Em vez de estarmos no topo da pirâmide em Porto Real acompanhando reis e rainhas, a gente está no chão, na lama, seguindo um cavaleiro andante. Que pra quem não sabe, um cavaleiro andante é basicamente um mercenário com código de honra. O cara não tem castelo, não tem terras, e na maioria das vezes, não tem nem o que comer. E é nesse cenário mais simples, mais humano, que essa série realmente brilha. O coração da história está na relação entre os dois protagonistas. Dunk, um homem enorme, humilde, tentando desesperadamente ser o cavaleiro que daria orgulho ao seu finado mestre, mesmo em um mundo onde a cavalaria virou mais aparência do que virtude. E Egg, um menino inteligente, misterioso e cheio de personalidade, que acaba virando seu escudeiro e melhor amigo. E é essa química entre os dois que sustenta a série. A gente não precisa de uma guerra civil para ficar tenso. Às vezes, basta uma injustiça contra Dunk, ou a expectativa de um torneio onde ele quer provar seu valor. E é essa escala menor que permite que a gente enxergue Westeros de outra forma, longe dos grandes salões e jogos políticos, e mais perto da realidade de quem vive à margem desse sistema. E, ironicamente, é essa simplicidade que deixa esse mundo ainda mais amplo. Falando agora de fidelidade, George Martin, o autor desse universo, também é produtor executivo da série, e já declarou que essa é a adaptação mais fiel de seus livros até hoje. E sinceramente, não existe selo de qualidade maior do que o próprio criador olhar para a tela e reconhecer sua história ali. Coisa que não aconteceu com A Casa do Dragão, já que recentemente saiu um relato sobre a insatisfação do autor com algumas mudanças. Mas tem um fator estrutural ainda mais importante. Diferente de GOT, que virou refém da própria grandiosidade, e precisou encerrar arcos enormes, sem ter livros como base, O Cavaleiro dos Sete Reinos é baseado em contos fechados. Cada história tem começo, meio e fim. A primeira temporada adaptou o conto O Cavaleiro Andante. A segunda temporada, que já foi anunciada, deve seguir o mesmo modelo, com outro conto. Isso por si só já diminui drasticamente o risco da série se perder narrativamente, porque ela sabe exatamente qual história está contando, e sabe exatamente onde quer chegar. Se tratando de um universo que já sofreu tanto com isso, não dá pra negar que isso é um grande ponto positivo. Falando agora no visual da produção, ela mantém o altíssimo padrão de suas antecessoras. Os cenários são imersivos, os figurinos são convincentes, a ambientação transporta você direto para aquele período medieval, mas sendo sincero, isso a gente já esperava, visto que até nos piores momentos desse universo, o visual sempre foi impecável. Mas pra mim, o que realmente se destaca aqui é o controle narrativo. A série não estica a história só para preencher tempo. Tem episódios com 30, 35 minutos, porque era exatamente o tempo necessário para contar aquela parte da história. Muito diferente dos episódios de 1 hora das séries irmãs. A decisão por episódios mais curtos é consciente, visando sempre a qualidade acima da quantidade. E isso por si só já mostra um cuidado maior e carinho colocados nessa obra. E ainda falando de qualidade, é impossível não falar do 5º episódio, o penúltimo da temporada.
que na minha opinião é o melhor dela. Esse episódio é quase perfeito, seja pelo combate que é visualmente impactante ou pela construção emocional que te guia com maestria. A narrativa intercala entre o presente, onde o nosso protagonista está lidando com uma situação de quase morte, e o passado, mostrando tudo que o Dunk enfrentou para chegar até ali. Seu passado pobre, crescendo em um ambiente hostil e violento, ele tinha todos os motivos para ser um homem amargo, egoísta ou até criminoso, mas ainda assim, ele escolheu ser honrado. E em um mundo onde quase ninguém é realmente bom, ver alguém escolhendo o caminho certo é algo inspirador. E se não bastasse isso tudo, o episódio termina com uma grande reviravolta que deixa qualquer um sem fala e ansioso pro final. A qualidade foi tamanha que ele estreou como nota 10 no IMDb, se igualando a Ozymandias de Breaking Bad, o que gerou até uma rivalidade bizarra entre os fãs que começaram a derrubar as notas de propósito. Mas independente de notas e insights, pra mim não há dúvidas, Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série nota 10. Agora eu quero saber de você. Assistiu o Cavaleiro dos Sete Reinos? Concorda com o que eu falei aqui? Deixe sua opinião nos comentários. E já pegando o gancho, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.